Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O que a gente vê nos últimos dias são veículos transitando já pela nossa cidade, né, pelo estado, com placas diferentes. Antes a gente via essas placas em carros da Argentina, do Uruguai, a gente já sabia que eram placas de fora, e agora começam a ter placas aqui do Brasil, também com padrão Mercosul. Gera algumas dúvidas, quem precisa trocar essa placa, como vai funcionar. E para nos sanar essas dúvidas está conosco a coordenadora do CRVA aqui de Teutônia, a Kelly Klein. Kelly, bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, o prazer é meu. Bom, desde quando estão sendo agora instaladas essas novas placas nesse novo padrão? Aqui no Rio Grande do Sul, iniciou no dia 17 de dezembro, né, as É placas bem do recente, padrão. então. É bem recente. Bem isso. recente. E neste momento, quem é obrigado a instalar essa nova placa? Em quais condições, assim, digamos, você realmente vai ter que já colocar essa nova placa no seu veículo? De início, então, no momento, seriam nos processos de transferência de propriedade, né? Vou comprar um carro, vou transferir para o meu nome, eu vou ter que fazer a placa no padrão Mercosul. Nos casos de troca de município, se eu vim de outra cidade e quero registrar meu carro no novo município, também será exigido. Nos casos de troca de categoria do veículo, que hoje um exemplo seria a mudança de categoria aluguel para particular, que nós teríamos a placa vermelha para cinza ou vice-versa. E também nos casos de alguma avaria na placa, a minha placa quebrou ou ela está com a pintura desbotada, está danificada, também seria feito então já no padrão Mercosul. Então, na verdade, se a minha placa está feia e precisa ser trocada, até porque isso é passível de multa quando ela está fora do padrão, né? Eu já não consigo mais confeccionar uma placa igual. Não. Vou ter que fazer a troca. Não consegue mais a placa normal, que seria pré-Mercosul, porque os fabricantes do estado nem têm mais essa placa disponível. Tem que ser feita no padrão Mercosul agora. Então, alguma movimentação que você vai fazer no seu veículo, né, que vai ter que passar lá pelo CRVA, automaticamente vai ter que gerar uma nova placa, né? Vai ter que gerar uma nova placa. Não são todos 100% dos serviços, mas a maioria passa por, né, pelo CRVA e faz a troca de placa, sim. Com certeza foi muito discutido a nível de CONTRAN, né, essa instalação dessas placas. Algumas questões, até há poucos dias atrás, na semana passada, coisas de redes sociais hoje, alguém colocava, olha aqui, como é que meu carro vai conseguir colocar uma placa dessas? Porque o espaço para essa placa, alguns veículos trazem esse padrão de um espaço menor, né? Mas há uma possibilidade, na verdade, sim, bem tranquila, disso ser solucionado, né? Isso. Foi uma polêmica, sim, né, porque saiu nas redes sociais que a placa seria maior, né? Isso não é verdade, ela tem exatamente a mesma medida da placa até então, a pré-Mercosul, e para os carros que têm o espaço menor para a colocação da placa traseira, exemplo seria uns modelos de Corolla, os mais antigos, tem a Ranger, né, alguns carros importados que têm o espaço para a colocação da placa menor. E nesses casos o CRVA consegue autorizar uma placa reduzida e o fabricante também faz essa placa em tamanho reduzido, onde não vai ter problema nenhum, ela cabe ali certinho. A outra já era feita nesses moldes, já, né? Exato. Então, na verdade, o fabricante de placas ele já sabe dessa situação, dessa condição, né? Já sabe. Isso já vem então autorizado pelo CRVA. Vem autorizado. O nosso sistema já está adaptado, onde a gente, né, clica lá no placa reduzida e já sai na autorização da fabricação de placa. Nessa nova placa nós tínhamos algumas informações, como o estado, o município, eram 3 letras e 4 números, né? Isso. A nova placa agora, o que tem de informação nessa placa? Ela continua tendo o mesmo número de caracteres, que são um total de 7. As 3 primeiras letras permanecem a mesma, isso não vai ser alterado. Isso não vai ser alterado, então? Não vai ser alterado. O primeiro número, que seria o quarto dígito, ele também continua o mesmo. E então a diferença, a alteração é no segundo número, que seria o 5º dígito, 5º algarismo da placa. Ao invés de número, entra uma letra no lugar. E os últimos 2 números permanecem os mesmos também. Então a única alteração seria no 5º dígito, que troca o número por uma letra. Estado e município não tem mais identificação na placa nova? Não.
Não tem mais nem a tarja, a placa é inteira. Aonde era a tarja, vem somente escrito o país, então, onde o veículo é registrado, no caso aqui o Brasil. Ela tem o símbolo do Mercosul, ela tem a bandeira do Brasil, né? E não tem mais município nem estado em cima da placa do Mercosul. Então, apenas quando você for conferir no sistema, você vai conseguir descobrir de onde é o carro. Mas assim, de olho não mais. De olho não mais consegue conferir. Seria no sistema, no caso a polícia, né, numa abordagem, eles conseguem verificar sim. Mas o cidadão comum passou por mim na rua um carro, queria olhar lá de onde ele é. A placa Mercosul não tem mais como saber. E, na verdade, isso vai trazer uma unificação para o país também, né? Para o país e para o Mercosul. Para o Mercosul, no caso. Uhum. Então, a ideia é unificar toda uma região sul aqui no sistema de identificação dos veículos, hoje, então. Isso, hoje o Brasil, o Uruguai e a Argentina já adotam as placas do padrão Mercosul. Este padrão. Então, é o que a gente está vendo de novidade já. De vez em quando a gente vê como são poucos veículos por enquanto ainda emplacados, né? De vez em quando a gente vê um passando. E a gente até olha a placa, será que é de fora? Será que é do Brasil? Fica agora esse tipo de observação, né? Porque como o Uruguai e a Argentina, antes a gente via muito e sabia quando era argentino, quando era uruguaio. Agora a gente já é difícil, de longe não consegue mais identificar, a não ser que você consiga ler o Brasil ali, né? Isso, até aconteceu comigo, final de semana estava no litoral e olhar uma placa de outro país e nem, né, na hora nem me dei conta, quando eu vi não, era a placa Mercosul já. Em Teutônia a gente deve ter já, Teutônia, Westfália, os municípios aqui, que é Poço das Antas, que fazem bastante serviço no CRVA aqui de Teutônia. Ontem eu fiz um levantamento, em média 200 veículos já fizeram a troca de placa. Já é bastante, né? Dia 17 até o dia 2 ontem, né? Já vê circulando. Isso. Agora, por enquanto, digamos, eu tenho meu veículo, não há necessidade, enquanto eu não fizer nenhum tipo de movimentação, minha placa não estiver estragada, de eu trocar. Agora, se eu quiser trocar, eu gostaria já de estar com a nova placa, né? Tem aqueles que gostam. Podem procurar o CRVA para fazer essa troca, então? Podem, sim. Até tem vindo bastante gente até o CRVA já para fazer a troca, mas não porque querem, e sim porque acham que já é obrigatório. Ah, bom. Então, não é preciso, né, no momento, não há uma previsão certa de quando isso vai ocorrer. Já se falou em 2023, que é bastante tempo, mas nem está definido ainda certo. Então, eu tenho meu carro, eu não vou trocar, a minha placa está inteirinha, está tudo certo. Não há necessidade de eu ir até um CRVA para fazer a troca de placa para o Mercosul. Eu posso permanecer andando até, né, entrar a lei, então, que exige que todos troquem, ou se não entrar, até o dia que transferir o carro, né? Então, não é preciso, não é obrigatório. A questão da placa de aluguel, essa é uma curiosidade que me surgiu agora, porque nós temos a placa vermelha, né? Como é que fica no novo padrão de placa? Todas as categorias têm o fundo cinza, a tarja em cima, onde que seria a tarja, não é mais, agora é na própria placa, tem uma tira azul onde é escrito Brasil, e o que diferencia a categoria é a cor da letra. A cor da letra. A categoria particular, que seria o fundo cinza, as letras e números na cor preta. Então, fundo branco, letras e números pretos. A aluguel passou a ser as letras e números na cor branca, na cor vermelha. O fundo branco e as letras e números então apenas vermelhos. Vai mudar os números e as letras, então. Isso. Aí para identificar o que é uma categoria, o que é outra, né? Isso. Tá certo. Então essas novas placas agora, o governo tentando trazer isto para um padrão internacional, para aqui o Mercosul, né? É algo que com certeza vem sendo discutido há muito tempo, né? Desde 2016. Aí foi prorrogado para 2017 e então, né, a última decisão foi para dezembro. Nem todos os estados ainda estão adotando. Semana passada justamente ocorreu, no dia 28, se eu não me engano, às vésperas aí de fechar o ano, de que o CONTRAN havia suspenso, digamos, ou a Justiça havia suspenso por meio ano, né, a instalação dessas placas. Essa informação, que nem aqui no caso, houve essa suspensão ou não? Continua sendo instalada a placa do Mercosul? No dia 28, o CONTRAN publicou uma resolução que adiou para junho de 2019 a implantação das placas do Mercosul.
Mas isso não é obrigatório que seja em 2019, em junho. Os estados que já estão adotando não precisam voltar à placa anterior. Então no caso havia uma exigência dos CRVAs, no caso, iniciarem essa instalação. Quem ainda então não começou, ainda ganhou mais um prazo, mas no Rio Grande do Sul a princípio não cabe isso então. Não cabe. Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, que já estão com o sistema das placas do Mercosul, não vão voltar. Não vão voltar Continua. atrás. Os demais estados que ainda não iniciaram, que deveriam iniciar até o final do ano, que foi prorrogado, então, se eles já podem iniciar em janeiro, fevereiro, o prazo máximo é até junho de 2019. No início da implantação, houve algum tipo de contratempo, de uma demora? Porque troca de sistema sempre gera, com certeza, algum tempo ali de que isso tudo passe a funcionar corretamente, né? Houve sim, a gente ficou com o sistema lento, né? Saía fora do ar já uns 10 dias antes disso acontecer. Acredito que eles estavam já fazendo testes. E no dia 17, que foi a data da implantação do sistema, os CRVAs do Rio Grande do Sul ficaram sem sistema algum, inoperantes. Inclusive de portas fechadas, né? Veio uma portaria do Detran autorizando a fechar e nem poderíamos tentar acessar para não interferir nessa alteração. Então não teve atendimento e no dia 18 iniciou, né? A gente até tinha um certo medo, como é que vai ser? Mas não, deu tudo tranquilo e tá andando, né? Tá andando bem agora, então. Bom, implantado daqui para frente é o que a gente com certeza mais vai ver, né? Aos poucos os veículos vão sendo emplacados com a placa nova. E a única questão realmente também é essa dúvida em relação ao custo, né? Porque na economia atual não está nada fácil para ninguém. Então, onde eu não preciso gastar, eu não gasto, né? A questão do investimento para eu colocar uma placa nova, como está hoje? Bom, a questão de valores de placa, vou começar falando da placa. O estado varia, a gente recebeu ontem um comunicado que está variando entre 190 e 250 reais. Então, o conjunto de placas, no conjunto, caso. Seria o par. O par. Né? Isso, moto 130, 150, que seria uma placa só. Esse preço é tabelado? Não, esse preço não é tabelado. Cada fabricante de placa que coloca o seu preço. Então, assim, é mais ou menos regulado pelo mercado, mas não existe uma tabela. Teutônia, o fabricante ainda não está credenciado até a data de hoje, então ele não está fabricando placas. Quem tem feito o serviço em Teutônia, no CRVA, ou estão aguardando alguns dias para ver se o fabricante de Teutônia vai ter, porque depois da vistoria feita tem 30 dias para fazer essa troca, e muitos estão indo para Estrela e Lajeado. E lá o preço de um par de placas está sendo cobrado R$250. 250. Isso. Não quer dizer que Teutônia vai ter esse valor, porque, volto a dizer, não é tabelado. Então, esse seria o custo da placa. Questão de CRVA, Detran, tá? No caso hoje não teve alteração de valor. Se eu vou fazer uma transferência, eu vou pagar o mesmo valor que eu pagava antes. Aqueles valores já tabelados, né? Aí sim são tabelados. Esse é tabelado pelo Detran estado. Muda de um estado para o outro, mas no Rio Grande do Sul é sempre o mesmo valor. Até porque são taxas do Detran, não é o CRVA que cobra, é o Detran, né? Então, uma transferência que custava, por exemplo, R$422, por ter a conversão placa Mercosul, ela continua o mesmo valor, não tem um custo a mais por conta disso. O que existe sim é, no caso, eu quebrei minha placa, ou ela está desbotada, ela está ruim e eu preciso fazer uma placa nova, né? Ou eu perdi, também acontece, né, de perder a placa, eu vou ter que fazer uma placa nova. Então, nesse caso, eu não vou conseguir somente fazer a placa e ter o custo da placa, porque ela vai ser convertida para o Mercosul e eu vou ter que alterar o registro do meu veículo no Detran, né, onde vai ser necessário expedir novos documentos e também vai ser necessário uma vistoria, porque para autorizar a fabricação de placa tem que ser identificado o veículo. Isso é feito através de uma vistoria. Os custos de expedição de documento hoje muda um pouquinho conforme o ano, mas eu vou dizer assim, o principal, a média, R$226, e um automóvel, um veículo de médio porte, uma vistoria, R$75, né? Então a pessoa gastaria aí em torno de R$302, R$301, R$302 em documentação Detran,
mais, vamos dizer, 250 da placa. Confecção de Daí placas em hoje. torno de R$ 550. Então você não perca a sua placa, né? Se você não quer neste momento mexer, cuidado para que a placa esteja boa, bonita, que ela não vá perder a placa, por favor. Confere lá os parafusinhos, né? Para não precisar desembolsar agora esse valor. E você que quer já andar com a placa nova, né? Porque realmente ela é bonita, né? Ela fica muito bacana no carro e fica num padrão internacional. Então você pode se dirigir até o CRVA e solicitar a troca sem problema nenhum. Vai ter essa burocracia então de troca de documento também, até porque vai vir a nova placa já no documento novo, né? Então pode procurar esse serviço e quem precisa dele já também. Então a única coisa por enquanto é de que aqueles veículos que estão precisando ser emplacados agora estão precisando buscar essa placa fora do município por enquanto. Isso, ainda não tem em Teutônia. Já encaminharam o credenciamento, segundo informações do proprietário da empresa. É o Denatran quem faz esse credenciamento e aí deve estar bem, né, tumultuado lá, até porque agora, final de ano, troca de governo, tudo interfere. Então está demorando um pouquinho, mas ele acha, né, passa para nós que próximos dias possivelmente ele já vai ter. Vai estar autorizado. A placa. Outra questão até que eu vou, né, por favor, fique à vontade. que também é bastante polêmica, o lacre. Lacre, Isso. verdade. Existe ainda o lacre? Não, nas placas do Mercosul não é mais colocado lacre. Ela só tem sem a lacre, furação então. para parafusar a placa lá, mas não vai mais lacre. No lugar, a tecnologia avança e no lugar do lacre, a placa então do Mercosul, ela tem o código QR Code, né, bem do que ladinho você lê esquerdo. Com leitor, né, de celular também, Isso, né? no ladinho esquerdo Ele da traz placa. daí todas as informações do Todas veículo. as informações do veículo, do fabricante da placa, inclusive a posição da placa dianteira e traseira, porque ao olho elas são exatamente iguais, né? Mas existe uma posição certa para a placa dianteira e traseira. Quando o CRVA autoriza a fabricação, o cidadão vai até o fabricante de placa, é fabricada a placa, entregue ao cidadão e esse deve voltar no CRVA, porque ela deve ser validada no sistema. Aí passa ali, né, o aplicativo. Não tem como ele levar para casa e ele instalar em casa, até porque como não tem, digamos, o lacre, daqui a pouquinho o cidadão pode falar, não, eu boto os parafusos e deu, É tão né? simples, mas não porque tem que ser feita a validação no sistema, senão nem vem documento, não emite o documento. Volta no CRVA, é feita a validação, a leitura do código QR Code, confere o número de série se está certinho, a posição da dianteira e traseira e então é colocada. Aí se pede até um cuidado por parte das pessoas de que se porventura for tirar a placa do carro, né? Mas eu vou lavar o carro, vou lavar até ali atrás, onde é, ou na frente, atrás da placa. Tirei a placa para lavar meu carro, hoje não tem mais aramezinho lá segurando a placa. Cuidem para não inverter a posição, porque numa fiscalização é feita essa leitura de placa dianteira e traseira também. Então sempre a de trás é a de trás, a da frente é da frente. É a da frente, embora elas sejam idênticas, né? Existe lá pode no trazer QR um problema Code. para a pessoa, então. Pode sim. Existe a posição de cada uma que deve estar certinha no seu lugar. Tá certo. Em relação a, digamos assim, a gente estava falando há pouco de qualidade de placas, algumas parece que desbotam mais fáceis, em alguns veículos a gente observa isso. É na qualidade do material este problema? Infelizmente sim, perceptível sim que algumas placas não duram tanto tempo, a gente inclusive no CRVA vê bastante isso, é a qualidade, existe diferença. Não sei se agora o Mercosul, porque só tem 1 ou 2 fabricantes no país que fazem. Então eu acredito que agora a qualidade vai ser a mesma e espero que seja melhor, inclusive, né, para que tenha uma durabilidade maior também. Sim, é porque alguns veículos a gente observa placas de muito tempo e estão sempre impecáveis, né? Outras a gente observa veículos desbotados, assim, então material, na verdade. Material, né? Esse também é um ponto positivo para a substituição do lacre pelo código QR Code, né? Era uma polêmica também, meu lacre quebrou,
produtos, lavagem, com o tempo, chuva e sol, Mas tem um lacre plástico, né? Plástico, era resistente, mas não para a vida toda, né? Então ressecou. Muitos falavam, romperam o lacre, foram lá e quebraram, né? Cortaram fora o arame, ou até numa reforma, bateu a traseira do carro, vai ter que passar pela chapeação e pintura. E aí, nessa hora, precisavam cortar o arame lá para fazer esse conserto. Agora não tem mais isso, então, né? E esse QR Code, ele é para ser melhor do que o próprio lacre, porque esse até então não tem como ser violado, ele é único. E infelizmente o lacre, a gente sabe que muitas pessoas violavam, tiravam de um veículo, colocavam no outro, né? Então tinha mais, né, esses problemas, o que agora é para dar uma amenizada. Tá certo, então essa novidade agora em relação às placas do Mercosul, no padrão Mercosul, você agora quando for ver uma placa dessas, eu também agora fim de semana também tinha ido pro litoral, e aí vi alguns carros, é um argentino, olhava, não, Brasil, né? Então também ainda gera essa, porque é uma novidade, alguns veículos por enquanto só emplacados, mas aos poucos cada vez mais isso vai se tornar corriqueiro, comum, né? E também ninguém precisa se apressar em trocar, bem tranquilo, mantenha a sua placa como ela está e aguardaremos esse período agora. Se você for trocar de veículo, aí sim você já vem com o veículo com placa nova, mas se não, aguarde, porque vai chegar o dia, claro, que o governo vai querer unificar, padronizar, mas fala-se em 5 anos, então bem tranquilo, ninguém precisa se apressar a sair correndo, né? Tá certo, então. Bom, eu quero deixar o espaço à disposição, mas já agradecer a Kelly, então, por ter vindo aqui conversar conosco. Sinta sempre convidada, sempre que tiver alguma informação que com certeza é importante para toda a população, sinta-se à vontade, é o espaço aqui da Tirol. Agradeço a vocês pelo espaço concedido e concordo, né? Acho que é bem útil o cidadão ser informado, né? Sobre as mudanças, até para que as pessoas possam se adequar à lei e não serem pegas de surpresa muitas vezes. Então é muito bom, né? Agradeço o convite, né, para me poder também ajudar de certa forma a esclarecer essas dúvidas e estou à disposição sempre que precisarem. O horário de atendimento do CRVA, só para o cidadão poder... Das 8h30 da manhã às 17 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Fica aberto direto, então? Direto. Segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Tá certo, então, tendo necessidade, pode buscar o CRVA, que fica ali no centro administrativo, endereço já há bastante tempo, conhecido pela população, né? Isso. Se dirige para lá. A única coisa, por enquanto, é que a placa não está sendo confeccionada aqui em Teutônia ainda. Então, se você tiver urgência em fazê-la, vai ter que se dirigir a outro município, Estrela ou Lajeado. Mas, em breve, o fornecedor daqui já disse que se credenciou, está só aguardando a liberação e tal. Tá certo, Kelly, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia, espero que menos quente, né, do que ontem, porque ontem foi insuportável. E também um feliz 2019. Obrigada, feliz 2019 para todos nós. Obrigado, bom dia.